Alquimia histórica, onde a história ganha vida e os segredos são revelados. Bem-vindo, alquimista histórico. Hoje você embarca em uma jornada fascinante pelo universo dos Cavaleiros Templários, uma das ordens mais intrigantes da história, marcada por coragem, fé e mistérios que atravessam os séculos. Aqui no canal Alquimia Histórica, vamos desvendar os segredos, a espiritualidade e o legado desses guerreiros de Cristo, mostrando como a fé foi o alicerce de suas conquistas e desafios. Vamos juntos, com fé, explorar o legado dos Templários. Curta e inscreva-se no canal. Que a fé ilumine sua jornada. No início do século XII, após a Primeira Cruzada e a conquista de Jerusalém em 1099, a Terra Santa tornou-se um território de grande importância para o cristianismo, mas também um local de constante perigo para os peregrinos que viajavam até lá. Em 1118, um grupo de 9 cavaleiros liderados por Hugo de Payens, um nobre francês, decidiu formar uma irmandade dedicada à proteção dos peregrinos cristãos, dando origem à Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, mais conhecidos como Cavaleiros Templários. A ordem recebeu seu nome devido à sua sede no Monte do Templo em Jerusalém, local onde se acreditava estar o antigo Templo de Salomão, um símbolo sagrado para a fé cristã. Inicialmente, os templários viviam em extrema pobreza, fazendo votos de castidade, obediência e pobreza, e dedicavam-se tanto à vida monástica quanto à missão militar. O reconhecimento oficial da ordem veio em 1129, no Concílio de Troyes, quando o Papa Honório II aprovou sua existência e concedeu privilégios especiais, incluindo a permissão para usar mantos brancos com a cruz vermelha. A ordem rapidamente cresceu em número e influência, recebendo doações de terras, dinheiro e privilégios de reis e nobres europeus, o que permitiu a expansão de suas atividades tanto no Oriente quanto na Europa. Os templários combinavam a vida religiosa com a militar, vivendo em comunidade, seguindo uma rígida disciplina e participando ativamente das cruzadas para defender os territórios cristãos. A sede da ordem, a antiga mesquita de Al-Aqsa, foi transformada em um centro estratégico e simbólico, reforçando a ligação espiritual e militar dos Templários com a Terra Santa. A Ordem dos Templários foi pioneira em estabelecer uma estrutura organizacional que unia fé, guerra e administração, criando um modelo que influenciaria outras ordens militares religiosas. A fundação dos Templários marcou o início de uma era em que a fé e a guerra se entrelaçaram profundamente, moldando a história medieval e deixando um legado que perdura até hoje. Os Templários eram monges guerreiros, vivendo sob uma regra monástica que exigia votos de pobreza, castidade e obediência, além de um compromisso absoluto com a fé cristã. A rotina diária era marcada por orações, jejuns e trabalhos comunitários, intercalados com treinamentos militares rigorosos, refletindo a união entre espiritualidade e disciplina marcial. A vida em comunidade era regida por uma rígida hierarquia, com o grão-mestre no topo, seguido por cavaleiros, sargentos e capelães, cada qual com funções específicas. Os templários eram conhecidos por sua humildade. Usavam roupas simples, evitavam luxos e compartilhavam tudo em comum, inspirando respeito e admiração na sociedade medieval. A fé era o centro da existência templária, e muitos acreditavam que morrer em batalha pela causa cristã garantiria a salvação eterna. Os capelães da ordem eram responsáveis por ministrar os sacramentos e garantir a observância das práticas religiosas, já que os cavaleiros não podiam ser padres devido à proibição do derramamento de sangue. O silêncio e a meditação faziam parte do cotidiano, reforçando a introspecção espiritual e a preparação para os desafios do campo de batalha. A cruz vermelha nos mantos simbolizava o martírio e a devoção a Cristo, lembrando constantemente o compromisso de sacrificar a própria vida pela fé. O Código de Conduta Templário proibia a rendição enquanto a cruz estivesse hasteada, demonstrando a coragem e a determinação dos membros da ordem. A vida monástica dos Templários serviu de modelo para outras ordens militares religiosas, perpetuando a ideia de que a fé pode ser defendida tanto com oração quanto com a espada. Os Templários tornaram-se rapidamente uma força militar de elite, participando ativamente das cruzadas para proteger os territórios cristãos no Oriente Médio. Sua disciplina em combate, coragem e organização tática os tornaram temidos adversários,
frequentemente na linha de frente das batalhas mais decisivas. A ordem era responsável por proteger rotas de peregrinação, garantir a segurança de viajantes cristãos e defender fortalezas estratégicas na Terra Santa. Os templários participaram de batalhas lendárias, como o Cerco de Antioquia e a defesa de São João do Acre, onde demonstraram bravura e sacrifício extremo. A crença de que a morte em combate pela fé era uma passagem direta para o paraíso tornava os templários adversários destemidos, dispostos a dar a vida por sua missão. O treinamento militar incluía o manejo de diferentes armas, táticas de cavalaria pesada e estratégias de cerco, adaptando-se constantemente aos desafios das cruzadas. As fortalezas templárias, como a de Tomar e a de Acre, eram verdadeiros baluartes de resistência, projetadas para suportar longos cercos e ataques inimigos. A presença templária no campo de batalha era marcada pelo estandarte branco com a cruz vermelha, símbolo de esperança para os cristãos e temor para os inimigos. O papel militar dos templários foi fundamental para a manutenção dos Estados Cruzados e para a defesa da cristandade medieval. Apesar das derrotas e do avanço muçulmano, a reputação dos templários como guerreiros invencíveis e mártires da fé permaneceu viva na memória coletiva. A Ordem dos Templários era altamente organizada, com uma estrutura hierárquica clara e rígida disciplina interna. O grão-mestre era eleito pelos próprios membros e detinha a autoridade máxima, sendo responsável por decisões estratégicas, diplomáticas e espirituais. Abaixo do grão-mestre estavam os comendadores, encarregados de regiões, fortalezas e propriedades, garantindo a administração eficiente dos recursos da ordem. Os cavaleiros, sargentos e escudeiros formavam a base militar, enquanto os capelães cuidavam das necessidades espirituais e religiosas. A disciplina era mantida por um código de conduta rigoroso, com punições severas para faltas como covardia, desobediência ou quebra dos votos. As reuniões e capítulos eram momentos de tomada de decisões coletivas, discussão de estratégias e renovação dos compromissos religiosos. O treinamento constante e a vida comunitária reforçavam o espírito de corpo e a lealdade à ordem acima de qualquer interesse pessoal. A administração eficiente das propriedades e recursos permitiu à ordem acumular riquezas, mas sempre com o objetivo de financiar a missão religiosa e militar. O sigilo e a discrição eram valores fundamentais, protegendo informações estratégicas e evitando divisões internas. Essa organização exemplar foi um dos fatores que garantiram a longevidade e o impacto dos templários na história medieval. Além do papel militar e religioso, os templários foram pioneiros em práticas financeiras que influenciaram o surgimento do sistema bancário moderno. A ordem administrava vastas propriedades agrícolas, castelos e vilas, gerando receitas que financiavam suas atividades no Oriente e na Europa. Os templários criaram um sistema de cheques rudimentar, permitindo que peregrinos depositassem bens em uma casa templária na Europa e retirassem o equivalente na Terra Santa, oferecendo segurança contra roubos. A reputação de honestidade e eficiência fez com que reis, nobres e até o Papa confiassem grandes somas à administração templária. A ordem tornou-se uma das instituições mais ricas da Europa medieval, acumulando terras, tesouros e influência política. Os recursos eram usados para financiar cruzadas, construir fortalezas, manter exércitos e apoiar obras de caridade. A transparência e a prestação de contas eram exigidas em todos os níveis, evitando desvios e fortalecendo a confiança na ordem. O poder econômico dos templários acabou gerando inveja e desconfiança em muitos governantes, especialmente na França, onde o rei Filipe IV buscou sua destruição para se apropriar de suas riquezas. A eficiência dos templários como banqueiros e administradores foi fundamental para o sucesso das cruzadas e para o desenvolvimento econômico da Europa medieval. O legado financeiro dos templários permanece vivo, sendo reconhecidos como precursores do sistema bancário internacional. A fé cristã era o fundamento da existência templária, guiando todas as ações e decisões da ordem. Os templários viam sua missão como um chamado divino, uma cruzada pessoal pela defesa dos lugares santos e dos valores do cristianismo. O voto de pobreza, castidade e obediência era uma expressão de total entrega a Deus, renunciando aos prazeres mundanos em nome da missão espiritual. A oração era constante, com missas diárias, recitação de salmos e meditações sobre o sacrifício de Cristo.
O símbolo da cruz vermelha representava o sangue de Cristo e o compromisso de lutar até a morte pela fé. A espiritualidade templária era marcada pelo ideal de martírio. Morrer em combate era visto como o ápice da devoção e garantia de salvação eterna. Os templários inspiravam-se em passagens bíblicas como Efésios 6,13, que exorta a tomar toda a armadura de Deus para resistir ao mal. O exemplo de São Bernardo de Claraval, mentor espiritual da ordem, reforçava a ideia de que o cavaleiro de Cristo não teme a morte, pois sua vida pertence a Deus. A fé era também vivida no serviço aos necessitados, na proteção dos fracos e na busca pela justiça, valores centrais do cristianismo medieval. O legado espiritual dos templários permanece como inspiração para a vivência da fé com coragem, sacrifício e compromisso com o bem. No final do século XIII, com a perda dos territórios cristãos no Oriente Médio, a missão militar dos templários perdeu relevância, tornando-os alvo de inveja e conspirações. O rei Filipe IV da França, endividado com a ordem, iniciou uma campanha de difamação, acusando os templários de heresia, idolatria e outros crimes sem provas concretas. Em 1307, centenas de templários foram presos simultaneamente na França, submetidos à tortura e forçados a confessar crimes que não cometeram. O Papa Clemente V, pressionado por Filipe IV, dissolveu oficialmente a ordem em 1312, confiscando seus bens e propriedades. O último grão-mestre, Jacques de Molay, foi queimado na fogueira em 1314, tornando-se símbolo de resistência e martírio. Muitos templários foram absorvidos por outras ordens ou viveram anonimamente, enquanto o mito do tesouro perdido e dos segredos templários crescia. A perseguição aos templários marcou um dos episódios mais sombrios da história medieval, revelando o choque entre poder religioso e político. Apesar da extinção oficial, a memória dos templários permaneceu viva, alimentando lendas e teorias ao longo dos séculos. O fim da ordem não apagou seu legado espiritual, militar e cultural, que continuou inspirando movimentos religiosos e filosóficos. O julgamento e a condenação dos templários são hoje reconhecidos como injustos, fruto de interesses políticos e econômicos da época. O legado dos cavaleiros templários ultrapassa a Idade Média, influenciando a cultura, a religião e a sociedade ocidental até os dias atuais. Suas fortalezas e igrejas permanecem como testemunhos arquitetônicos de sua presença em diversos países. A ordem inspirou a criação de outras organizações militares religiosas, como os Hospitalários e os Cavaleiros Teutônicos. O mito do tesouro templário, do Santo Graal e da Arca da Aliança alimenta o imaginário popular, sendo tema de livros, filmes e teorias conspiratórias. Os valores templários de coragem, fé e serviço ao próximo continuam a ser celebrados em movimentos filosóficos e fraternais modernos. A influência templária pode ser vista na maçonaria e em outras sociedades secretas que reivindicam sua herança espiritual e simbólica. O exemplo de sacrifício e devoção dos templários inspira cristãos e não cristãos na busca por justiça, verdade e solidariedade. A história dos templários serve de alerta sobre os perigos do abuso de poder e da intolerância religiosa. Museus, exposições e estudos acadêmicos continuam a desvendar novos aspectos da ordem, promovendo o conhecimento histórico e científico. Chegamos ao fim de mais uma incrível jornada pelo passado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com outros apaixonados por história e se inscrever no canal Alquimia Histórica para não perder nenhuma nova viagem pelo tempo. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos fascinantes sobre os grandes mistérios e personagens da humanidade. Lembre-se, a história é feita de descobertas, coragem e fé. Que o exemplo dos Cavaleiros Templários inspire você a nunca desistir dos seus ideais e a manter sempre viva a chama da esperança. Até a próxima jornada, alquimista histórico. E nunca se esqueça, tenha fé.